Habilidade 16 do ensino fundamental do 5º ano. Associar figuras espaciais às suas planificações. Prismas, pirâmides, cilindros, cones e analisar, nomear e comparar seus atributos. Isso aqui é a habilidade 16. E antes dela tem outra habilidade, tem a 15 e tem a 14 aqui. Utilizar e compreender diferentes representações para a localização de objetos no plano, como mapas, enfim. E aí, se a gente for subir um pouquinho, habilidade 14, depois tem a habilidade 16, que aí vem prismas, pirâmides, cilindros. Só que aqui no 5º ano, olha só que interessante, no 5º ano já começa nessa habilidade 16 falar de prismas, pirâmides, cilindros e de planificação. Só que isso provavelmente foi visto em algum ano anterior. Deixa eu pesquisar a palavra prisma aqui. Porque se o meu aluno não sabe o que é prisma, ele chega aqui no 5º ano, isso aqui não vai dar certo. Percebe? Em algum momento do ano anterior foi pedida essa habilidade para ser trabalhada. Ó, prisma. 5º ano, estou no 5º ano ainda aqui. Olha só. Ensino fundamental 3º ano, matemática habilidade 14. Descrever características de algumas figuras geométricas espaciais, prismas, pirâmides, cilindros e cones. Olha só que interessante. Meu aluno está no 5º ano, eu vou ensinar prisma. Vamos lá, fiz que a gente é professor de matemática hoje. E lá no currículo do 5º ano chegou no dia da aula de prisma e das outras formas lá, geométricas, das figuras geométricas. E o meu aluno não sabe o que é o prisma. Como é que você vai descobrir o que ele sabe e o que ele não sabe? Né? Você vai ter que avaliar. E aí você descobre que ele realmente não entendeu as figuras geométricas. Você vai olhar na BNCC e essa parte de figura geométrica aparece lá no 3º ano. No 3º ano. Ensino fundamental 3º ano, matemática habilidade 13. Associar figuras geométricas. O que isso quer dizer? Quer dizer que o meu aluno passou pelo 3º ano, o meu aluno passou pelo conteúdo da habilidade 13 da BNCC de matemática, ele não aprendeu cubo, bloco retangular, pirâmide, cone, cilindro, esfera, não aprendeu, e esse conteúdo que ele não aprendeu ficou pendente, ficou uma lacuna. E aí chegou no 5º ano, chegou na sua aula de planificação das figuras geométricas, ou seja, um passo além da forma geométrica, da figura geométrica, que é ver ela planificada, aberta, né? Não pede para explicar coisas de matemática não, que eu vou passar vergonha. E aí, que é um passo além, só que ele não tem um passo anterior. Como é que eu vou dar um passo além se eu não tenho um passo anterior? Eu vou ter que aprender o passo anterior primeiro. Só através da avaliação diagnóstica que você vai identificar isso. E isso que a gente fez aqui, rapidinho, foi uma avaliação diagnóstica que eu chamo de acadêmica. Acadêmica. Por quê? Porque o conteúdo que o meu aluno precisa aprender ainda está dentro do grupo de habilidades acadêmicas que ele tem para estudar. Só que existem alunos, e isso não é raro, que não desenvolveram habilidades pré-acadêmicas. Não é incomum ter um aluno na sua sala de aula, pode aparecer esse ano ainda, um aluno na sua sala de aula de 10 anos de idade e não comunica com você, porque ele não aprendeu a comunicar. Ele não comunica de forma nenhuma, nem de forma oral, nem através de libras, nem através de alguma forma de comunicação alternativa. Ele não comunica de forma nenhuma. Como que esse aluno vai aprender um conteúdo? Como você vai saber o que esse aluno sabe e o que ele não sabe? Se esse aluno não comunica com você, nem uma frase ele escreve para você, ele digita, nem um bilhete ele te passa. Você não tem nenhuma interação com ele. Como é que ele vai aprender sem interagir? Sem comunicação, não existe inclusão, não é? Então, esse tipo de avaliação que a gente vai fazer nesse aluno, ela extrapola o acadêmico. E ela vai para o pré-acadêmico. E muita gente acredita que avaliar no pré-acadêmico não é atribuição da escola, não é obrigação da escola, não é obrigação do atendimento educacional especializado. Só que a verdade é que é. E na BNCC tem conteúdos pré-acadêmicos. Vamos voltar aqui para vocês entenderem. Eu voltei aqui numa habilidade lá da educação infantil na BNCC e estou mostrando aqui, ó, bebês de 0 a 1 ano e 6 meses. Reconhecer quando é chamado pelo seu nome e reconhecer os nomes de pessoas com quem convive. Se ele consegue fazer essa habilidade aqui e não consegue a próxima, quer dizer que ele está aqui, nesse nível aqui. Né? E até a planificação do prisma, que é o nosso exemplo aqui, tem um longo caminho para ser percorrido. Porque se ele não consegue expressar ideias, então ele está nesse momento aqui, né? Está no momento anterior. Qual é o passo, então, que eu tenho que dar? Comparar o que o aluno sabe com o conteúdo do atual ano letivo. E aí, quando eu comparo isso, eu tenho uma dimensão do gap, da lacuna, do espaço que existe entre o atual momento do aluno e o conteúdo do meu ano letivo.
E agora eu preciso fazer o quê? Eu preciso entender o que dá para ensinar dentro de um ano letivo. Selecionar os objetivos mais relevantes para o atual ano letivo. Tem que selecionar quais são os objetivos mais relevantes, que vão caber dentro do meu ano letivo. Não adianta eu querer ensinar o gap inteiro, porque se ele for muito grande, não vai caber num ano só, percebe? Se o gap for pequeno, se a lacuna for pequena, talvez caiba num ano só. Talvez sim, talvez caiba em alguns semestres, algumas semanas. Alguns objetivos você vai conseguir em pouco tempo. Outros, o aluno vai ter muito objetivo para trabalhar e você vai ter que escolher o que dá para fazer em um ano letivo. A gente só tem um ano letivo com o aluno. Tá, Leandro, o aluno tem outros anos letivos, tudo bem, mas o nosso currículo adaptado tem que ser pensado para um ano letivo, não é? Então vamos selecionar os objetivos que cabem no ano letivo. Então o que eu já tenho aqui? Eu já entendi que o currículo não é um problema, eu preciso fazer uma avaliação diagnóstica. A partir dessa avaliação diagnóstica, eu preciso comparar o que o aluno sabe com o currículo do atual ano letivo e selecionar agora os objetivos mais relevantes para o atual ano letivo. Então, dentro dessa infinidade de objetivos, se o meu aluno, por exemplo, não sabe se comunicar, olha, o que é mais relevante para ele hoje? Conseguir se comunicar, né? Está dentro do gap? Tá dentro do gap. Está dentro da lacuna? Tá. E conseguir se comunicar é relevante? É. Vamos trabalhar isso com esse aluno. De que forma? Esse é o segredo, é o quinto passo. A partir de um currículo adaptado, você pode usar atividades que envolvam todos os seus alunos. Todos os seus alunos. Inclusive os alunos que não precisam de um currículo adaptado. Então, se eu tenho um aluno que está trabalhando comunicação, tempo de conversa, fazer perguntas, eu posso envolver ele em algumas atividades dentro da minha turma. Posso, sim. Se eu estou trabalhando, enfim, eu posso ter um jogo com diferentes níveis de dificuldade para os meus alunos. Eu posso ter um jogo onde, em alguns momentos, para alguns alunos, eu faço perguntas específicas para eles, de acordo com o nível de conhecimento deles, e para outros alunos eu faço outras perguntas específicas, de acordo com o nível de conhecimento deles. Por exemplo, poxa, isso é muito simples, gente. Só para ilustrar aqui. Imagine que seus alunos estão jogando um jogo de perguntas e respostas, tá? E aí, de vez em quando, sorteiam um aluno, e o professor faz uma pergunta para o aluno que sorteou. E se o aluno acerta, ele avança. Se o aluno erra, ele não avança. Tá? Isso é uma aula bem dinâmica, uma atividade de perguntas e respostas. Olha só, uma brincadeira. O professor é que faz as perguntas. Para um aluno, eu vou perguntar sobre a planificação do prisma. Para o outro aluno, eu vou perguntar sobre a planificação do cubo, que é mais simples. Para o outro aluno, o aluno que é muito inteligente, que já entendeu a planificação do prisma, eu pergunto sobre a planificação do prisma. Para um aluno que não, eu sei que ele não entendeu ainda muito bem da planificação do prisma, mas já sei que ele sabe sobre a planificação do cubo. Aí eu vou e pergunto sobre a planificação do cubo para ele. Aí eu tenho um outro aluno ali que ele está aprendendo ainda sobre as formas geométricas. Eu vou e faço uma pergunta sobre formas geométricas para ele. Eu tenho outro aluno ali que está um nível ainda mais inicial na área de geometria e você vai fazer uma pergunta específica. Ou seja, você usa atividades que envolvam todos os alunos dentro de uma mesma aula, dentro de uma mesma sala, sem ninguém ficar se sentindo excluído. Mas, Leandro, por que eles não vão se sentir excluídos? Já que cada um está recebendo uma pergunta diferente. É aí que está o ponto. Se cada aluno faz uma coisa diferente, não existe o aluno que faz uma coisa diferente. Todo mundo faz coisa diferente toda hora nessa sala de aula. E aí, é difícil você saber o que está acontecendo com um e o que está acontecendo com o outro. Por quê? Porque cada aluno está sendo envolvido ali de uma maneira diferente na aula. Cada aluno sente que a aula é só para ele. O Joãozinho, que você perguntou do Prisma, ele acha que a aula é só para ele. Poxa, a professora só fala o conteúdo que eu tô aprendendo, né? Ela não fala o que eu já sei. Ela fala o que eu estou ali aprendendo. Isso é incrível. Isso é muito bacana. Tanto o aluno com altas habilidades, ele fica envolvido, e o aluno que tem alguma dificuldade, uma deficiência intelectual, por exemplo, que está no nível mais anterior, mais inicial, ele fica envolvido também, porque o professor alcança ele no ponto certo do seu aprendizado.